Boa tarde, amigos e amigas. Mais uma vez chegamos aqui para vocês com o nosso futebol hoje. Seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Lembrando, meus amigos, que hoje é o penúltimo programa da temporada e na semana que vem será o derradeiro Futebol Hoje, terceira temporada. Estamos chegando no final do ano, no final da temporada de futebol. Para não esquecer, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, comentem. Toda semana um vídeo diferente para vocês, obviamente. Chegando ao final dessa temporada, esse programa, né, Pedrão? E o próximo, pra gente fechar com chave de ouro, Futebol Hoje, terceira temporada. Pedrão, boa tarde. Boa tarde a todos. Mais um Futebol Hoje. E é isso, Pedrão. Já aqui naquele bate-bola, chegando no gás, vamos falar de início, acredito eu, que é a maior decepção do futebol carioca dos últimos anos. Pedrão, vamos lá. Sinteticamente, que a gente tem muito assunto para hoje. Botafogo hoje se encontra na terceira colocação, ainda com chance de título, com 63 pontos em 36 jogos. Joga hoje contra o Cruzeiro e depende do tropeço, tanto do Palmeiras, quanto agora do Atlético Mineiro, na última rodada, para poder ter chance de ser campeão. Ainda tem chance matemática, mas o negócio ficou difícil, né, Pedrão? O caldo azedou. Realmente. Eu tive a oportunidade de ver aquele jogo, a gente não viu junto, mas eu vi Botafogo 1, Curitiba 1. Canal de Curitiba 1, Botafogo 1. Lá no Couto Pereira, um jogo assim, que eu posso te dizer com uma... A palavra é essa, melancólico. Porque o Curitiba foi punido por não ter tido... um jogo sem público, né? Foi um jogo só com os times e a comissão técnica e as pessoas que trabalham no jogo. Pedrão, Botafogo teve uma expulsão enfadonha do Eduardo, uma entrada no meio campo sem nenhum tipo de perigo. Depois o Curitiba retribuiu o favor com a expulsão do, salvo engano, Wanderson, um jogador do Curitiba, também muito infantil a expulsão. Botafogo ficou o segundo tempo inteiro tentando abrir o placar, assim, um time que você via que não tinha muita criação. E no final conseguiu um pênalti assim um pouco duvidoso, mas que passou. E o Tiquinho converteu aos 50 do segundo tempo, 1-0. No ataque seguinte, o Coritiba faz um ataque e empata de 1-1. Enfim, para mim isso selou, na minha forma de ver, a chance do título botafoguense brasileiro. Não somente pelo futebol que está apresentando, mas também pela questão psicológica. Pedrão, a maior decepção do futebol carioca dos últimos anos, o título mais ganho, entregue. O que você tem a dizer a respeito do Botafogo? Rapaz, eu tenho que dizer o seguinte, o Botafogo, eu continuo falando, é um time que construiu um coletivo. Sim. Só que para mim, a impressão que eu tenho é que o Botafogo teve alguns problemas internos que o time caiu de produção. Entendeu, Vinícius? Entendi. Agora, eu digo a você, pelo que eu conheço de futebol, o Botafogo vinha bem, vinha produzindo. E acredito que esses últimos jogos do Brasileiro, o Botafogo vai levantar a cabeça. Principalmente os jogadores. Porque tem bons jogadores. Mas não tem o estrela, Eduardo, né? tem o Vitor Sá. Se ele vai ganhar o título ou não, é uma interrogação. Mas tem chance. Mas ainda dá? Ainda dá. Eu não acredito. Então, eu acredito que o Botafogo vai dar uma satisfação à torcida hoje, Sim. porque eles construíram um coletivo e quero encerrar aqui minha fala dizendo que eu não sei o que houve com o Botafogo, que ele tinha tudo, eu nunca vi um fator desse no Campeonato Brasileiro. Sim. O time chegar onde chegou, com 15 pontos na frente e começar a cair como caiu. Agora, o futebol é isso. Quando perde o psicológico, quando perde a confiança, começa a perder. Vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo nesses dois últimos jogos. Agora, Pedrão, o Botafogo no ano que vem está na Libertadores e fez um bom trabalho no Brasileiro, campeão ou não. Perfeito. E para finalizar, Botafogo, meus amigos e amigas, há certas coisas que só acontecem
com o Botafogo. Essa frase ela tá muito vívida nesse atual momento. Verdade. E é isso, veremos o que vai acontecer com o Botafogo nas últimas 2 rodadas. Não, garantido para Libertadores tem grande chance, mas o título para mim já foi. Seguindo aqui para vocês, futebol hoje essa semana, falar brevemente do jogo Flamengo-Cuiabá. O Flamengo hoje tem a mesma pontuação do Botafogo, joga as 2 últimas rodadas para poder se garantir na fase de grupo da Libertadores, 63 com 36. Pega o Cuiabá hoje, nitidamente o Tite melhorou o time, né, Pedrão? Melhorou. Aquilo que a gente sempre falou, sem ser brilhante, mais competitivo. Pragmático, mais competitivo. Rapidamente, a gente ir para os outros assuntos mais importantes. Não, o Flamengo... Não, só para terminar. Não. Rapidamente. Flamengo hoje, Cuiabá, favorito para vencer? Flamengo, favorito, sem dúvida. Eu acho que o Flamengo, o Tite chegou, é um técnico assim meio pragmático, um técnico que se preocupa muito com a parte defensiva. Sim. E o Flamengo perdeu de 3-0 para o Atlético, que eu não esperava, mas perdeu. Coisa do futebol. O Atlético jogou mais, foi superior e levou. Mas o Flamengo melhorou. E vem um Flamengo para 24 aí, pessoal, melhor. E competitivo. Competitivo. O Flamengo precisa acertar ali. Esse Thiago Maia, que é um jogador que precisa ser chamado, entendeu? O Flamengo deu azar de não ter jogado o garoto chileno, que vinha mais ou menos organizado, e perdeu de 3-0. Mas o Flamengo melhorou. Perfeito. Espero que o Tite, em 2024, venha os títulos. Perfeito, Pedrão. E é isso. O Flamengo tem grande chance de se classificar para a Libertadores. Acredito que o título não dá mais, embora tenha chance matemática, mas... Exatamente. Mas a fase de grupos eu acho que se garante. Acredito no Flamengo entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro de 2023. Seguindo para vocês agora com um assunto mais relevante, Pedrão. Olha só, aqui a gente pode discorrer um pouco mais, que é o assunto principal, 2 assuntos principais agora do futebol hoje, que é, primeiro, vamos falar sobre o Vasco. O Vasco, que a gente teve a oportunidade de ver junto o jogo, perdeu para o Corinthians de 4-2, um jogo totalmente atípico. Saiu na frente, tomou um empate, ganhou, virou 2-1, aí do nada tomou um empate, segundo tempo irreconhecível, tomou 3, tomou 4 e perdeu a partida, se complicou. Embora eu não acredite que o Vasco vai cair, para mim o Vasco, o que eu falei a temporada toda eu mantenho o que eu disse, o Vasco vai se manter na Série A para 24, mas atrapalhou, dificultou, porque pega Grêmio, que é um time que em tese está brigando por Libertadores, e o Bragantino, que embora tenha tido uma queda nessa fase final do Brasileiro, também é um time competitivo que briga por Libertadores. Deixa eu te falar, Pedrão, hoje joga Vasco e Grêmio lá no Olímpico. Eu te faço a seguinte pergunta. O Vasco, para você, ganha hoje e se afasta do rebaixamento ou não? Vinícius, olha só, pode até ganhar. É um jogo difícil. Aquele jogo com o Corinthians era pro Vasco levar, ou no mínimo empatar. Só que não deu. Eu continuo dizendo, o time do Vasco está lutando e vai lutar até o final. Eu acho que ele vai ser, vamos dizer, a sorte vai vir pro lado dele. O que pode acontecer hoje? Meu palpite hoje é o Vasco empatar com o Grêmio lá e ganhar o último jogo aqui em São Januário. Perfeito. E o Vasco entrar e classificar. Porque a luta do Vasco tá grande, gente. Tá bem, falta muita coisa, mas o Vasco melhorou. Eu espero que, no mínimo, ele arranque o empate hoje lá no Sul e o último jogo ele ganhe, se classifique e não caia. É o que eu espero e torço pro Vasco. Perfeito, Pedrão. E é isso. O Vasco não vai cair, meus amigos, e vai conseguir se manter na primeira divisão para 24. Esperaremos os novos acontecimentos. Seguindo para vocês, chegando mais ou menos no final do futebol hoje, eu tenho que falar do bolão, mas antes do bolão, o Fluminense hoje joga com um time misto, já está com a cabeça no Mundial. Rapidamente, Pedrão, acredito que o Palmeiras ganha o jogo, está motivado, está com grande chance de ser campeão. Na verdade, está com a faca e o queijo na mão, né? Exatamente. E precisa muito vencer. Vamos lá, o que você espera de hoje, Palmeiras e Fluminense? Eu espero que o Fluminense é um time hoje que ele vai jogar sem 5 ou 6 titulares. Ganso, Marcelo, Ara, nenhum desses vai jogar. Tá certo. O Fluminense não tem muito o que fazer no Brasileiro. É um jogo. O Fluminense vai jogar com os garotos. Não pense que o Fluminense não vai jogar. Sim. Mas eu acredito que o Palmeiras hoje ganhe o Fluminense. Que hoje eles estão assim na ponta da tabela para ser campeão brasileiro. Então hoje, como o Fluminense joga todo desfalcado, eu não acredito que o Fluminense
ganhe hoje. Mas não vai ser jogo fácil. Perfeito, Pedrão. Meus amigos, em relação aos comentários, está ótimo. Agora, como já virou um mantra, né? De sempre, eu tenho que fazer a apuração do bolão e dizer que esse bolão está acirradíssimo, amigos e amigas. E lembrando o seguinte, que ó, só para deixar claro, essa apuração do bolão, rodada 35 e 36. A rodada 37, que já começou ontem, e a 38, que vai ser no meio da semana, juntamente com a pontuação extra, vai para a apuração final no último programa da temporada, no dia 10 de dezembro. Perfeito. Hoje é a penúltima apuração. E meus amigos e amigas, conforme eu sempre digo, o bolão, ele é uma coisa que traz muita surpresa. Uma caixa de surpresa. Temos um novo líder! E ele se chama Pedrão Copeiro, 141 pontos na penúltima apuração de 2023. Seguido, com 10 pontos atrás, 131 pontos. Penúltima apuração. Perfeito, Pedrão. Posso concluir? Obrigado. Seguido da segunda colocação, o cara que liderou o bolão em 3 apurações, o grande Joseph, com 131 pontos. Joseph em segundo colocado. Na terceira colocação, o cara que tem feito um bolão impecável, sempre nas cabeças, o querido Viola, com 122 pontos. Chegando nas cabeças o Violito também. E na quarta colocação, ele, que foi vencedor do bolão do ano passado da Copa do Mundo 22, o amigo do xadrez, Bullow, colado em Viola, com 120 pontos. E na quinta colocação, ele que deu uma subida, ele que também venceu, ficou em terceiro colocado do bolão do ano passado, o grande colosso Cristiano Porto, com 113 pontos, empatado com Tayla, namorada de Viola, com 113 pontos. Amigos, a margem está pequena, para quem está atrás não desanime, que ainda tem muita coisa para acontecer. Uma excelente semana a todos, aquele abraço e até o último programa da temporada, na semana que vem. Pedrão, boa tarde, expressa seus amigos. Boa tarde, eu agradeço a todos que estão acompanhando o programa. Nós estamos fazendo um penúltimo programa do ano e faremos o último semana que vem. E eu agradeço a todo mundo, estamos juntos. Se inscreva-se no programa, comentem, vamos conversar sobre os acontecidos. Muito obrigado, uma ótima semana, saúde a todos. Valeu!